E aí, pessoal, vamos iniciar os estudos sobre reações de substituição envolvendo compostos aromáticos. Bom, é uma classe muito importante de compostos e é uma reação que é bastante cobrada e tu visualiza muito ela no meio da orgânica, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Lá no meados dos anos 60, os pesquisadores da indústria farmacêutica eles conseguiram sintetizar um medicamento que ajudava as pessoas a superar os problemas, tá bom, de pressão do dia a dia, de estresse, da ansiedade da vida moderna. Ficou conhecido como diazepam. Tá? O princípio ativo desse medicamento ficou conhecido como diazepam, que fazia parte do medicamento chamado Valium. Tá aqui a estrutura do diazepam. Tá? A gente está aqui analisando, a gente vê claramente uma molécula orgânica, tá? Uma molécula grande, e a gente percebe dentro da estrutura dele, com forte evidência, a presença de anel benzênico, né? Do grupo benzeno aqui dentro. A gente consegue ver esse anel aqui embaixo e esse outro aqui em cima rico em saturações. Tá? Então, esse princípio ativo, né, o diazepam, a gente já consegue observar que é um composto aromático já em algumas partes da molécula. Só que as pessoas na época que esse medicamento foi lançado, eles foram utilizados de forma indiscriminada. As pessoas utilizavam muito fora do controle. E aí ele passou a ser um remédio controlado. Tá? O uso dele passou a ser controlado. Depois de um tempo, lá na década de 90, um novo medicamento mais moderno que esse que está aqui desse lado, ele foi sintetizado, a fluoxetina, né, que é o princípio ativo do Prozac. Aí, tá bom? A gente consegue observar também aqui, ó, rapidamente, um anel benzene, tá? Já esse outro aqui era para ser também, acho que faltou uma saturaçãozinha aqui, mas também um anel benzênico aqui embaixo, tá bom? Então a gente consegue observar essas duas estruturas, eles só fazem parte de um princípio ativo de medicamentos contra a ansiedade, tá bom? Mas só que a gente vai analisar a parte química da coisa, tá? Então, como eu estava botando aqui em evidência a presença desses anéis benzênicos, porque são compostos aromáticos e provavelmente eles sofreram foi uma substituição, tá, dos seus hidrogênios laterais aqui, ó, que ficam nos seus carbonos em cada ponta, por grupos ou átomos. Por exemplo, você vê que a estrutura do benzeno aqui está inalterada, tá bom? E aí o que foi que aconteceu com ele? Foi a substituição de um hidrogênio por um grupo de átomos, por exemplo. Cada pontinha desse benzeno aqui, eu tenho um hidrogênio. E aí eles são susceptíveis à substituição, como a gente viu na aula passada, né? A substituição lá do hidrogênio. E aqui, ó, eu substituí esse hidrogênio aqui de cima por todo esse grupo que está aqui. Nesse outro benzeno aqui de cima, por exemplo, eu substituí o hidrogênio que estava aqui por um cloro, formando um aleto orgânico, tá bom? Então eu posso substituir o hidrogênio por átomos ou grupo de átomos. Nessa classe de substâncias, né, de substâncias orgânicas, a gente tem algumas reações bem características, tá bom? Existem aí 5 principais reações. A primeira delas é a sulfonação, tá bom? Sulfonação. A próxima, vá anotando aí, eu vou colocar a lista aqui, tá bom? A próxima é a nitração. Não se preocupa com esses nomes. A gente já viu até sulfonação e nitração na reação com os alcanos, tá? E aí a gente tem a halogenação, tá? As halogenações, dá para lembrar mais ou menos do que é. E a última que são as reações, deixa eu colocar aqui rapidinho, reações de Friedel. Vai anotando aí para não esquecer, porque eu preciso saber que tipo de reação que eles formam. No caso aqui a gente vai ter 5. Olha, presta atenção, para somação eu estou só 4. Tu tem a sulfonação, tu tem a nitração, a halogenação e as reações de Friedel-Crafts. Tá? Não sei pronunciar muito bem esse nome, sempre foi assim, tá bom? Mas só que essas reações de Friedel-Crafts, elas são divididas em duas, pessoal, tá bom? Elas são divididas aqui em duas classes, muito importante. Por isso que são 5, são 3 aqui, ó, sulfonação, nitração e halogenação.
E dentro dessa última, a gente tem a divisão. A gente tem a alquilação. É bem simples, a alquilação, tá bom? E depois a gente tem também a acilação. A acilação do neobenzeno. Então é 5 no total, tá? Sulfonação, nitração, halogenação, as reações de Friedel-Crafts, que se dividem em alquilação e acilação. Não se preocupe que a gente vai estudar cada uma de forma bem detalhada, tá bom? Durante as aulas de orgânica aqui. E vamos analisar o mecanismo de reação e vamos ver como é que ele acontece e as suas particularidades. Então vamos lá. A primeira é a sulfonação, tá bom? Sulfonação, que a gente acabou colocando na nossa lista lá, a gente vai ver nessa ordem. A sulfonação, o benzeno, certo? Eu já tenho aqui o benzeno como partida. Ele vai reagir lentamente com o ácido sulfúrico. Esse aqui é o ácido sulfúrico, ó. Tem até a fórmula dele aqui embaixo, tá bom? Em altas temperaturas, vocês estão vendo a presença desse delta aqui, ó, que indica a variação de temperatura. Ele vai ter que ter essa condição, ele vai reagir em altas temperaturas, tá bom? O que resulta no ácido benzeno sulfônico, que é esse produto aqui, ó, tá bom? E água. Quem lembra da sulfonação aula passada, a gente falou desse tipo de reação nos alcanos, tá bom? E a gente entendeu como é que forma esse grupo, tá? Como é que esse ácido age. Uma hidroxila, tá? do ácido, ela acaba sendo deslocada para a substituição desse hidrogênio aqui. Só que isso não acontece dessa forma bonitinha. Não adianta você colocar só benzeno misturado com ácido sulfúrico, porque a reação vai acontecer. Lembra que tem um nome aqui, ó, ácido sulfúrico fumegante, tá bom? Por que isso acontece? Porque para essa reação acontecer, para ela ser efetiva mesmo, para formar os produtos aqui, eu necessito do ácido sulfúrico saturado, né, em altas concentrações. Ele precisa estar muito bem concentrado, né, não diluído, mas sim muito concentrado e com temperaturas elevadas, certo? A água ela entra em aquecimento, ela forma SO3, tá bom? Que é o óxido de enxofre, a partir aqui do ácido nítrico, ou do ácido sulfúrico, desculpa. E aí o ácido, né, ocorre a quebra da ligação aqui na formação do ácido para a substituição do hidrogênio. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma concentração muito grande de ácido sulfúrico, tá bom? Então essa é uma das condições. Sempre lembra que no ácido sulfúrico eu vou ter esse grupo aqui, ó, tá? Tanto nas reações com alcanos como aqui na reação com benzeno. E esse grupo aqui que sai do H2SO4 vai substituir esse hidrogênio, simplesmente. Tá? Eu tenho esse hidrogênio em cada uma dessas pontas, então não importa o lugar que tu coloque aí, vai ser o mesmo produto, tá bom? Aqui não vai ter problema com a orientação da molécula não. Então eu vou fazer a substituição desse hidrogênio e vou formar o meu produto aqui, ó. Você percebe que a parte do ácido substitui o hidrogênio e ficou aqui em cima, ó, o grupo SO3H, tá bom? A gente escreve dessa forma aqui para ficar mais organizado. E esse hidrogênio que saiu acaba se ligando com a hidroxila formando água, tá bom? Aqui no final do processo. Você pode colocar até H2O, mas ele colocou aqui essa estrutura plana para você perceber que foi esse grupo H com esse hidrogênio aqui de cima, tá bom? É assim que se caracteriza uma sulfonação, é bem simples. Viu que a reação está acontecendo com ácido sulfúrico no meio, então já se liga que é uma sulfonação. A próxima é a nitração. A nitração do benzeno, pessoal, aqui ó, já tem um ácido nítrico, ó, é o H2, é na presença de H2SO4, mas aqui é o ácido nítrico, lembrando que a fórmula dele é o HNO3, tá bom? HNO3, pode até perceber ó, que é o HN, um oxigênio aqui mais 2, ficaria um 3, HNO3, só que a gente colocou de outra forma aqui para poder entender como é que ele é quebrado e qual é o grupo que substitui lá no benzeno. Então ela é feita com ácido nítrico e benzeno na presença de ácido sulfúrico concentrado. Ela necessita do ácido sulfúrico, tá bom? Por isso que tem aqui, ó, embaixo indicando a reação, em altas temperaturas também, para que ela possa acontecer de forma efetiva.
O grupo de saída aqui, ó, que vai substituir o hidrogênio é o NO2, o grupo nitro. Tá bom? É muito simples de lembrar de nitração. O NO2 é o grupo aqui que vai se separar aqui do ácido, tá bom? Durante o processo de reação. E aí ele vai substituir o hidrogênio vem, se liga com hidroxilo formando água novamente. Então você está percebendo aqui, ó, que ocorreu a substituição desse hidrogênio aqui de cima por esse grupo NO2 aqui no lado direito, tá formando esse produto aqui, ó. Ok? É bem simples, é uma maneira análoga aí do que foi feito na sulfonação, só que no caso eu uso ácido nítrico, tá bom? Uso ácido nítrico, já lembra que é nitração. O último é a halogenação. Para a halogenação, eu preciso de um composto que eu preciso da presença de uma substância inorgânica, tá bom? Então, vamos analisar. Esse X aqui, ó, que ele coloca, tu tem aqui essa fórmula MX3. O que é isso, né? Você tem no seu livro. O que é isso? Esse X, ele é um elemento do grupo 17, tá? E esse M vai ser um metal, ok? Então, esse X vai ser um elemento do grupo 17 da tabela periódica. Por quê, professor? Porque é lá que é o grupo dos halogênios. É lá que eu tenho aquela sequência inteira, tá bom? Bromo, iodo, cloro, tá certo? E aí eu tenho a presença desse material. Então é como se fosse uma fórmula geral do que tu vai encontrar, do que tu precisa. Vou botar aqui em azul, ó, o metal, e vou colocar aqui em vermelho o que tu precisa, que é o halogênio, tá? Então, olha só como a gente pode identificar aqui, ó, esse composto ferro Cl3, né? Tetracloreto de ferro. Ó, eu tenho aqui o ferro, que é o metal, e tenho o cloro formando o composto, que é o halogênio. Então satisfaz essa condição que a gente acabou de ver. Ferro Br3, ó, tá bom? Ele aqui, ó, é o metal, e o ferro, no caso, é o metal da tabela periódica. Então satisfaz essa condição, tá bom? Então ele colocou aqui de forma genérica um halogênio, tá? E às vezes o próprio ferro pode ser um catalisador. Então, no caso, essa substância aqui, ela vai ser o catalisador da reação. Você está vendo que a fórmula geral ela aparece aqui embaixo, na setinha. Normalmente o catalisador da reação aparece aqui, né, debaixo da setinha que indica a reação química. E aí, o composto aromático ele vai reagir com o halogênio, tá bom? Resultando em produtos aromáticos halogenados, tá? E formando o ácido aqui no final. Eu vou colocar como exemplo, para não ficar esses dois X aqui para vocês, tá? A gente pode ter, por exemplo, aqui a molécula de Cl, tá? Vou colocar aqui numa forma mais de estrutura plana, para que vocês tenham noção do que está acontecendo. Então, aqui nesse XX é como se tivesse esses dois cloros, tá bom? Então, na presença do catalisador, essa ligação ela vai ser rompida, tá bom? Essa ligação aqui vai ser rompida. E aí, esse cloro vai substituir esse hidrogênio, tá? O mecanismo aqui, para quem não está conseguindo enxergar, esse cloro vai substituir esse hidrogênio, e esse hidrogênio ele vai reagir com a outra parte da molécula que foi quebrada, esse outro cloro que sobra. Por isso que aqui no final ele vai formar o hidrogênio ligado a um X, tá bom? Que é um desses dois aqui, ó. E o outro vem aqui, ó, para a estrutura do benzeno, e aí forma, tá bom? Um benzeno, um composto aromático halogenado, tá bom? Porque esse X aqui é um halogênio, tá bom? Então pode ser Cl2, Br2, tá? Normalmente são essas duas estruturas que a gente trabalha, tá bom? Então mais na frente eu vou fazer vários mecanismos de reações para a gente poder relembrar. Então hoje a gente falou da sulfonação, tá bom? Os princípios aí da reação com o benzeno. Falamos da sulfonação. Escreva esse mecanismo no seu caderno novamente para estudar. Veja o ácido aqui que está sendo analisado e as condições para que a reação aconteça. Eu tenho a nitração, eu preciso do ácido nítrico. Veja as condições também reacionais e também a halogenação, tá bom? Que necessita aí de um catalisador com metal e também de um grupo halogênico, certo? Então a gente fica por aqui. Forte abraço e até a próxima aula sobre reações de substituição. Lembrando que está faltando aí a alquilação e a acilação, que é justamente o tema da próxima aula.